Maria, sou missionário Servo Roberto, missionário católico, né? É simples, cara. Cristo fundou a sua igreja com sua doutrina. Doutrina não de homens, não fundamento de homens, mas revelação do alto. Que interessante. Segundo Coríntios 11:4, irão pregar vários Jesus diferentes, que é outra doutrina, que é outro evangelho, que é fundamento de homens, revelações de homens e rebeldias de homens, que se apartou do magistério, como aquele franciscano Martinho Lutero. Fundou a sua doutrina, fundou a sua religião, fundou a sua igreja e usando a mesma Bíblia. Totalmente distorcido, totalmente uso pessoal, sua interpretação pessoal. Segundo Pedro 20, nós podemos ter uso pessoal, interpretação pessoal. A escritura, a compreensão, a revelação foi confiada à igreja e aos apóstolos a interpretar a Bíblia. Por isso que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, porque a verdade está na doutrina. Efésios 2:20, fundamento dos apóstolos. João 8:32, conhecereis a verdade é essa. Cristo, ele deixou uma doutrina. João, interessante, ó. Olha a diferença agora da minha pregação para aquela que eu estava no monte. É diferente o católico que fica criticando. Vamos defender a nossa igreja. Aprender a conhecer a Escritura. João 7:14, ó, até o 17. Ó, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Olha só. Os judeus se admiravam e dizia: este homem não fez estudo? De onde vem? Pois este conhecimento da Escritura. Observou ali? O cara não tem estudo. Como tem tanto conhecimento? Que a revelação do alto é o Espírito Santo. Respondeu Jesus: a minha doutrina não é minha, mas aquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus ou se fala de mim mesmo. Oi! Meu pai já está gravando, tá? O pai já vai. Olha só que interessante. Cristo deixou uma doutrina. Não é a doutrina de homens, não é a doutrina da Universal, não é a doutrina da Adventista, não é a doutrina da Assembleia, não é a doutrina da Mundial, não é a doutrina da Triangular, não é a doutrina do Testemunho de Jeová, não, é a doutrina do alto, confiado e ensinado aos apóstolos, que está sob a esposa, a noiva de Cristo. Em Mateus, se eu não me engano, 9:15, Lucas 5:34, João 3:28. João se regozija com a esposa e o esposo. Agora, vamos comparar ali em Atos dos Apóstolos, 2:42, ó, perseverava eles na doutrina dos apóstolos, na reunião, em comunhão, na fração do pão e na oração. Agora você cata aqui, é João 15:21, até o 15. Pedro, apacenta meus cordeiros, Pedro, apacenta minhas ovelhas. Tanto que primeiro começou a pregar essa doutrina, quando a igreja se tornou pública, Pedro. Porque foi ensinado aos apóstolos. A sua igreja, a sua esposa, não essas igrejas vindas de homens que se apartou e prega outro evangelho, outro Jesus diferente, outra doutrina diferente, outro ensinamento diferente. Aqui, ó. Se catar em Marcos 1:22, ó. Maravilhava-se da doutrina, porque eu ensinava como tem autoridade e não como o escriba. Oi. Voltando o vídeo, deu uma parada, né, ó. Maravilhava com sua doutrina. Se cata em Marcos 1:22, Marcos 4:2, ó. Ensinava-lhe muitas coisas em parábola, dizia na sua doutrina. Cristo, ele vem alertar a gente com essas doutrinas estranhas, com esse evangelho estranho.
Cuidado com essas doutrinas que não tem fundamento em minha igreja, em fundamento que os apóstolos pregou e anunciou. Agora, para a gente entender, sobre ti, Pedro, edificaria minha igreja. Uma igreja que vai pregar essa doutrina que não é de homens, nem fundamento de homem, mas revelação do alto. Que Deus enviou Jesus Cristo enviou os apóstolos. Quem me ouve, ouve. Quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Em Lucas 10, 16. Agora você cata aqui em Mateus para a gente entender. Ó. Que é simples. Mateus 6. Mateus 16, 6. Ó. Jesus disse, guardai-vos com cuidado do fermento dos fariseus e do saduceu. Duas doutrinas distintas aqui. Ó. Que perseguiu o quê? Cristo. Eles pensavam que não trouxemos pão. Jesus, penetrando nos seus pensamentos, disse, homens de pouca fé, porque não julgais que vos falei por não teres pão. Ainda não compreendes, nem vos lembrais dos 5 pães e dos 5.000 homens de 4 cestos recolhestes? Olha só que interessante. E dos 7 pães para os 4.000 homens e de 4 cestos encheste. Por que não compreendeis que não é do pão eu vos falava, quando vos disse, guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não disseram que se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina do fariseu e do saduceu. Uma doutrina contrária. Paulo perseguia quem? A igreja. Por mando de quem? Dos doutores, dos mestres, dos sacerdotes, Caifás, Anás, etc. Agora você vê, se a Bíblia está repreendendo as doutrinas do fariseu, dos saduceus, imagina essas doutrinas de homens. A doutrina da Universal, a doutrina da Assembleia, os adventistas, e aí vai. Bilhões de doutrina, bilhões de igreja, vários Jesus diferentes, várias interpretações diferentes. Aqui, ó. A verdadeira doutrina católica está ali. Sobre ti, Pedro, edificaria a minha igreja, eles perseverarão na doutrina dos apóstolos, do fundamento dos apóstolos, Efésios 2:20, Atos dos Apóstolos 2:42 e Atos dos Apóstolos 2:47. O caminho da salvação está na igreja. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor, cada dia, ajudava outros que estavam a caminho da salvação. Eles faziam o quê? Estavam unidos, todos os fiéis, viviam unidos, e tinha tudo em comum. Ó. Atos Apóstolos 2:44. O 46. Unido de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão na casa e tomava a comida com alegria e singeleza de coração. Olha só. Partia o pão ali é a Eucaristia. O sacrifício de Cristo. Interessante. Então, a verdadeira salvação, o caminho da salvação está na verdadeira doutrina, que vem da igreja, que é onde tem a Eucaristia, onde tem sacerdotes consagrados para ungir a Eucaristia, para atualizar o sacrifício de Cristo cotidiano, Jeremias 33, 17 e 18, e por aí vai. Escureceu aqui no Brasil, Japão, amanheceu, ali está celebrando uma Eucaristia, atualização do sacrifício. Lá escureceu, aqui amanheceu, está sendo celebrada uma Santa Missa, está sendo atualizado o sacrifício de Cristo. Confiado em a igreja, a verdadeira doutrina. Nos Estados Unidos, na China, estão celebrando uma Santa Missa. Uma só unidade. E é o mesmo Espírito, é a mesma fé. É a mesma doutrina, é a mesma liturgia. O que celebra a liturgia hoje aqui, está celebrando lá nos Estados Unidos, na China, na Austrália, na Alemanha, etc. Uma só doutrina. Vai encerrar o vídeo, Mateus 7. Aqui, ó, 28. Ó. Quando Jesus terminou o discurso, a multidão ficou impressionada com sua doutrina. Que sabedoria melanculosa. É só a sabedoria da igreja. Muito diferente das igrejas. Homens
Que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Atos Apóstolos 7:48, se eu não me engano. Se é um templo feito por mão de homens, é doutrina de homens. Igreja é fundamento de homens. A igreja que Cristo fundou, gerou lá na cruz, é o próprio Deus, não é homem. É Deus. E o Espírito Santo, Atos Apóstolos 8 ali, inspiraram aos apóstolos, deram força e coragem para pregar, para anunciar a igreja. Que interessante, a doutrina da igreja. Vê os feitos de Pedro, vê os feitos de Paulo, vê o martírio de Santo Estevão, vê a conversão de Saulo, que se torna Paulo. Vê o amor pela essa igreja, Pedro pregado de ponta cabeça, Saulo decapitado, João Batista decapitado, Santo Estevão apedrejado. Pregava essa doutrina que foi ensinada por Senhor Jesus Cristo. Não as doutrinas. É uma só doutrina. Foi nesse fundamento que foi fundada a igreja. Sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. A minha igreja que você vai levar essa doutrina. E o Espírito Santo assiste essa igreja. O Espírito Santo usa essa doutrina para pregar a verdade, porque a verdade será conhecida pela igreja. Efésios 3:10. Assim, de hora em diante, as denominações apóstolas celestes podem conhecer pela a igreja, a fim de diversidade da sabedoria divina. Salve Maria, sou missionário Célio Roberto. Essa é a nossa mensagem. João Batista estava anunciando doutrina diferente, não? Portanto, que depois que João Batista é preso, Cristo começa a usar a mesma pregação de João Batista. Arrepender, chegou o reino de Deus, converteis, fazer penitência, etc, etc. Quer ver? Ó? A mesma doutrina. Aquele dia apareceu João Batista, pregando no deserto da Judéia, e dizia ele, fazei penitência, porque está próximo o reino do céu. Que interessante. Pedro abandona tudo ali, segue o Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó, 17. Ó. Desde então, Jesus começou a pregar, fazer penitência, pois o reino do céu está próximo. Penitência, ó. João Batista pregava um evangelho de penitência para receber o mestre. Jesus Cristo também pregava também, porque é o mesmo Espírito, a mesma doutrina. Salve Maria, sou missionário São Roberto. Aqui, ó. Ame isso aqui, ó. Tesouro é o tesouro do alto, tesouro da igreja. Salve Maria, sou missionário São Roberto.